Querido Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado pela tua bênção. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela tua igreja. Meu Senhor, estamos diante de ti, Senhor, para suplicar, pedir, meu Senhor, a tua bênção sobre os nossos irmãos, os nossos ouvintes. Abençoa e guarda os que estão conosco, abençoa e guarda, Senhor, cada vida. Abençoa os que terão contatos, ó Senhor, com as nossas publicações. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos seguidores. Manifesta o teu grande poder. Pai querido, Senhor dos exércitos celestiais, ajuda cada um de nós. Ilumina, Senhor, os nossos caminhos, os nossos corações. Nos ensina, Senhor, a andar na tua santa presença. Ó Deus, iluminados pela luz do teu rosto. Querido Pai, ouve a nossa oração. No nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Hoje nós vamos falar sobre as bênçãos prometidas. O nosso Senhor, na sua infinita compaixão e bondade, chama as pessoas, converte as pessoas, transforma os corações, faz promessas gloriosas, cumpre essas promessas, selando realmente a sua fidelidade para com o homem. Nós, homens, nem sempre conseguimos ser fiéis ao nosso Deus, mas podemos conferir a fidelidade de Deus em todas as gerações, cumprindo a palavra, orientando, ensinando e dando bênçãos extraordinárias. O nosso texto é a Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 8 a 14. Você tem o benefício da leitura, nós temos o benefício e podemos, sim, crescer no conhecimento e na graça. Gálatas 3, 8 a 14. A palavra para o nosso coração. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que não são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Bendito seja Deus. Amado Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua bênção e proteção pela igreja. Guarda os meus irmãos, dá graça, dá vigor, meu Senhor, operando poderosamente, ó Senhor, dando a Tua direção e proteção a cada servo Teu. No nome de Jesus, nós te pedimos. Amém.
Meus queridos irmãos, esta leitura nos remete para os tempos patriarcais. Abrão foi chamado por Deus na incircuncisão. Abrão era um homem importante, de uma família importante, mas o nosso Deus conhece todas as coisas e o chamou, fez promessas e deu uma instrução. Você precisa sair daqui. Sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa a casa de teu pai e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E o sujeito obedeceu e saiu em direção ao sul, mas Deus não tinha dito onde é que ele ia ficar. Pois é a palavra do Senhor para nós. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de salvar os gentios, havia de justificar os gentios pela fé, anunciou primeiro o evangelho a Abrão. Deus anunciou o evangelho a Abrão. Ele ainda não era Abraão, não. A Abrão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Qual a razão maior da bênção de Abraão sobre as nações, a não ser Cristo? Cristo é a razão maior da bênção de Abraão. Está sobre a igreja, está sobre cada indivíduo, cada crente em Jesus recebe esta bênção, porque foi promessa divina. O versículo 9 diz: de sorte que os que são da fé são benditos com Abraão. São benditos com Abraão, cheio de entusiasmo e justificativas para servir a Deus, porque ele não tinha descendência e Deus lhe promete. Era obedecer ao Senhor, sair da terra, ir para o lugar que Deus mostrasse, e Deus ia simplesmente cumprir o que foi prometido. Então, nosso tema, as bênçãos prometidas. O Senhor promete essas bênçãos a cada um de nós, assim como prometeu a Abraão. O versículo 10 diz: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Por quê? Porque a lei não justifica. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. O livro da lei, meus amados irmãos, é a palavra de Deus, principalmente o Pentateuco, os primeiros livros, o livro de Moisés. Aqui nós aprendemos a respeito das promessas, as grandes promessas. No versículo 11, ele diz que é evidente que pela lei ninguém será justificado. Pela lei ninguém será justificado. A lei não justifica diante de Deus. Quem justifica? O Espírito de Deus. Quem justifica? A fé. A lei não justifica. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé e não pela lei. O justo viverá de uma forma especial, porque Deus concede esta vida, a vida de Deus, colocada, implantada no justo. No versículo 12 ele diz: ora, a lei não é da fé. Na verdade, a lei materializou tudo. A lei materializou tudo. A lei não é da fé, mas o homem que guardar a lei, viverá por ela. A lei não é de fé. A lei não tem como justificar. A lei só aponta: você errou aqui.
você pecou ali, você alterou ali, você desobedeceu aqui, você não está seguindo como deveria. É a palavra de Deus que confirma. Ninguém será justificado diante de Deus. Ninguém será justificado pela lei diante de Deus. A justificação é pela fé. O apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, trouxe esse tema em Romanos, no capítulo 5, de uma forma perfeita. Paulo era, além de ser cheio do Espírito Santo, ele era um homem de profundo conhecimento, tanto das Escrituras quanto da lei dos Romanos. Usa a palavra de Deus e fundamenta na lei. Aqui o versículo de número 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei indicava uma maldição lá da época, portanto, da passagem do Mar Vermelho, na manifestação de Deus, na outorga da lei. A manifestação foi tão profunda que ficou registrado como um marco. Aquilo foi um marco. Até ali, Israel era apenas um povo desorganizado dentro de uma nação organizada. Era os filhos do Jacó, que tinham descido para o Egito. E quando ele sai, na época do Êxodo, o êxodo acontece por volta do ano 430, contando da entrada de Abraão lá até a saída de Moisés com os filhos de Israel através do Mar Vermelho. No versículo 12 diz: ora, a lei não é da fé. A lei não é da fé, mas o homem que fizer as coisas da lei, o homem que conseguir, o homem que obedecer à lei, as pessoas que obedecerem à lei, que cumprirem suas obrigações com a lei de uma forma fiel, de uma forma consciente, então estas pessoas, elas recebendo esta aprovação divina, a graça e a capacitação para cumprir o que foi votado, estas pessoas receberiam, sim, um poder extraordinário, e é o que é descrito tanto em Gênesis, na revelação de Moisés, quando escreve a lei, tanto na literatura dos profetas, como também no Novo Testamento, no ministério de Jesus, na missão da igreja nos primeiros anos, quando tem Mateus e Marcos e Lucas e João e outra literatura, incluindo Atos dos Apóstolos, e fica muito claro que toda a previsão da Escritura é que a justificação seria pela fé. Aqui no versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Estava escrito, está lá na palavra de Deus: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Aqui estava referindo-se ao enforcamento, porque Israel não praticava a crucificação. Aquilo era uma inovação da nação dominadora, a nação dominante, que era a nação dos romanos. Então aqui aprendemos: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Não havia, até aquele tempo, não havia doutrina de
crucificação entre Israel. Não havia também, o nosso Deus não fez nenhuma orientação, não deu nenhuma orientação para que a nação se projetasse como um exemplo, matando, apedrejando. Muito embora tenha acontecido, mas primeiro Deus repreendia, dava oportunidade e falava numa linguagem clara para que houvesse conversão. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aqui, de uma forma afrontosa para nós ocidentais, a crucificação, principalmente nos termos desta epístola, que em algum sentido ele calibra o que vai dizer, sabendo que tem pouca oportunidade, resta pouco tempo para estar com os irmãos na Galácia. Agora, ainda no versículo 13, ele diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A crucificação não era previsto, porque a morte, neste caso, até surgir determinados episódios que puderam comprovar, e a gente hoje vai direto na referência e descobre, havia uma disposição do coração daqueles ouvintes, daqueles servos de Deus, na adoração da antiga aliança, para buscarem ao Senhor e receber a graça, receber as promessas, porque ele recebeu a maldição. Ele foi pendurado no madeiro, muito embora não sendo enforcado, porque era a maior possibilidade dos antigos judeus, era realmente apedrejar e enforcar, jamais crucificar. Mas nem o apedrejamento geraria o sangue da redenção e muito menos o enforcamento. Então, é um mistério aqui revelado na palavra, o mistério de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A morte por enforcamento tornava maldito e a crucificação não mudou. No último versículo, aqui o versículo 14, diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos, pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Quais as promessas do Espírito? Promessa de enchimento, promessa de revestimento, promessa de inspiração, promessa de novo nascimento, promessa de regeneração, algo grandioso prometido pelo Senhor à sua igreja, ao seu povo. Aqui, a conclusão neste versículo 14 é muito importante para cada um. Muito importante, porque para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. É como se Jesus Cristo fosse realmente toda e qualquer manifestação das promessas. Muito embora ele, sendo o Messias, foi executado, mas aquela execução que era para os homens uma execução exemplar, para o nosso Deus era um cordeiro sangrado, era um cordeiro sofrendo
a morte lentamente para dar vida a uma igreja de remidos. Maravilha do céu! Eu louvo a Deus, meus amados irmãos, porque tive prazer de aprender. Eu tive o prazer de estudar, de buscar o conhecimento de Deus. Foi numa escola tradicional, a bem da verdade, devo dizer tudo mesmo, e foi numa escola tradicional. Ali não se admitia o Pentecostes, como nós admitimos, e tínhamos uma orientação da própria escola para evitar a todo e qualquer custo, evitar compromisso, evitar qualquer que fosse o pensamento, a linha de pensamento, o desafio, qualquer coisa que comprometesse a nossa compreensão das Escrituras. A promessa de Deus cumprida em Jesus Cristo para a bênção de todos os gentios que se renderem ao Senhor. Então nós vamos suplicar a bênção do nosso Deus. Eu desejo, meus amados irmãos, com todo o meu coração, eu desejo contribuir com a Igreja de Jesus, trazendo ou levando a palavra para a Igreja de Jesus, orientando os novos irmãos, orientando filhos de crentes que muitas vezes não tiveram uma boa instrução, não alcançaram a maturidade ideal, mas estão aqui contempladas nesta prerrogativa de bênçãos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito, o Espírito Santo derramado no nosso coração. Então vamos continuar orando, buscando, servindo ao Senhor e realmente louvando e bendizendo o nome santo pela grandeza da oportunidade, pela maravilhosa oportunidade de bendizer o Senhor na presença de todo o seu povo. Nós vamos orar. Eu peço orações em nome de Jesus Cristo. E nós vamos, meus amados irmãos, suplicar a bênção de Deus pelos nossos amados irmãos no interior. Tem muita gente no interior, meus amados irmãos, que estão passando por grandes dificuldades, porque continua sendo difícil no interior. Muito embora a maior parte das pessoas envolvidas na obra de Deus tenham meio de transporte e tudo, mas é difícil sim a obra no interior, eu conheço. Então vamos orar pelos nossos irmãos no interior. Tem muitos que estão realmente fazendo a obra de Deus com todo o prazer e com tão poucos recursos. Vamos orar por eles. Amado Senhor, Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Bendizemos a ti, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos, meu Senhor, suplicar pelos que estão enfermos. Abençoa os nossos amados irmãos. Livra cada um, meu Senhor, na tua santa presença. Tu sabes, ó Deus, tu conheces, Senhor, o coração de cada discípulo teu. Manifesta o teu poder. Opera, Senhor. Tenha compaixão. Guarda os meus irmãos. Guarda a tua igreja. Guarda os teus servos em todo lugar. Amado Pai, Senhor da glória, abençoa as criancinhas, a juventude, as senhoras, os senhores, todos os idosos. Dá, ó Deus, a graça ao teu povo. Ensina, Senhor, a tua igreja a andar na tua presença. Nos guarda, nos livra. Ó Senhor,
nos dá graça para louvar e bendizer o teu nome santo no meio das nações. Deus fiel e querido, ouve a nossa petição. No nome santo, no nome maravilhoso, no nome ideal, no nome glorioso de Jesus, o Filho de Deus, o Príncipe da Paz, o que enche o nosso coração de gozo. Em nome de Jesus, Pai, abençoa e guarda os que estão na obra missionária, os que trabalham no interior e os que não têm mais condições físicas para atender os desafios da tua igreja, da obra, Senhor, as necessidades da obra nos sítios, nas serras, nas fazendas, ó Deus, e todos aqueles que fazem, os que fizeram, os que estão fazendo, recompensa com a bênção dos céus. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.